Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Be'ar. Antes, uma informação importante, amados. Nós vamos ficar um pouco atrasado do que as porções que estão sendo faladas nesse momento. Porém, como é o Midrash de cada Parashá, eu quero fazer questão de narrar cada uma na sua íntegra, sem a preocupação de estar correndo para poder alcançar a paraxá atual, tá bom? Como vai ficar gravado aqui, você vai ter esse trabalho sempre que você precisar e acompanhar nos próximos anos da forma correta, tá bom? A paraxá Be'ar e a paraxá Berucotai, elas são lidas juntas. Na verdade, o livro de Levítico já acabou, porém a gente vai fazer na íntegra cada porção. Tá bom? Peço a compreensão de vocês e peço também a sua desculpa por esse atraso. A mitzvah de guardar o ano de Yovel depois de 7 anos de Shemitah. É muito difícil para os fazendeiros judeus não cultivarem seus campos e árvores por um ano inteiro e não poderem cuidar bem deles. Mas imagine quão mais difícil é para eles não trabalharem a terra e as árvores por 2 anos seguidos. Na época do Beit HaMikdash era exatamente isso que acontecia a cada 50 anos. Depois de 49 anos, a Torá nos ordena cumprir um ano de Yovel. No ano de Yovel é proibido trabalhar a terra, tal como no ano de Shemitah. No entanto, a mitzvah de Yovel não se aplica aos dias de hoje. A Torá prometeu que se todos os judeus cumprirem Torá e mitzvot, Hashem fará com que a produção do ano anterior a Shemitah seja suficiente para o 6º ano, o ano de Shemitah e o ano de Yovel. No ano de Yovel, todo judeu deve libertar seus escravos judeus. No Yom Kippur de cada ano de Yovel, o Beit Din tocava o shofar. Depois disso, era uma mitzvah para cada judeu tocar o shofar. O som do shofar era então ouvido por toda a Eretz Israel. Seu propósito era anunciar: o momento para a libertação de todos os escravos judeus chegou. Todo aquele que tiver um escravo judeu deve mandá-lo de volta para casa. Não fazia diferença se o escravo judeu tinha recentemente começado a servir seu mestre ou se já havia trabalhado por 6 anos completos, ou mais. Todo escravo hebreu era libertado. Hashem disse: quando eu tirei Bnei Israel do Egito, eles se tornaram meus servos. Portanto, nem o judeu deve servir a outro ser humano para sempre. Somente eu posso exigir tal serviço. Quando o servo era libertado, nenhum judeu jamais poderia destratá-lo porque ele já fora um escravo. Ele devia ser tratado com a mesma honra e respeito dada a todo judeu que sempre fora livre. O Midrash explica a alusão na mitzvah de tocar o shofar no ano de Yovel. Quando o shofar soava no ano de Yovel, ele anunciava a liberdade para todos os escravos judeus. Da mesma forma, um dia haverá o som de um enorme shofar, anunciando a chegada de Mashiach. Este som do shofar será o início da verdadeira liberdade para o povo judeu. Mashiach virá e reconstruirá o 3º Beit HaMikdash. Hashem libertará o mundo do anjo da morte e do Yetzer Hará. Haverá Tehiat Ametim, ressurreição dos mortos, e os Tzadikim viverão para sempre. Nós rezamos por isso todos os dias no Shemoneh Esrei. Toque um grande shofar para anunciar nossa liberdade. Se cumprirmos a mitzvah de libertar os servos hebreus no ano de Yovel, Hashem nos recompensará um dia com o toque do grande shofar que anunciará Mashiach. Todos os campos devem retornar aos seus verdadeiros donos no ano de Yovel. Imagine que você viva em Eretz Israel na época do Beit HaMikdash. Você é da tribo de Yehudá e possui uma bela propriedade próximo da cidade de Hebron. Mas um dia você fica muito pobre e tem que vender seus campos a um judeu de uma outra shevet, tribo. Vamos chamá-lo de Hetzron. Ele compra o campo de você e mais tarde vende a um outro judeu chamado Carme, de uma outra shevet. Você poderia pensar que nunca teria seu campo de volta.
No entanto, 2 anos depois, Carme devolve seu campo de graça. Como pode ser? E Carme não está perdendo dinheiro? A resposta é que no ano de Yovel, todo o campo deve retornar ao proprietário da chevette, a qual a terra foi originalmente dada quando Eretz Israel foi dividida entre as tribos. Carme não está perdendo dinheiro ao retornar seu campo, pois quando ele o comprou de Restron, ele pagou muito pouco por ele. Ele sabia que um ano de Yovel viria em breve e que ele teria que devolver o campo ao seu dono original. Quem compra ou vende terra em Eretz Israel sabe que ele não compra nem vende nada para sempre. Ele apenas aluga a terra até o ano de Yovel, quando então deverá devolvê-la ao seu dono original. Cada comprador e vendedor calcula quantos anos faltam até o próximo Yovel. Quanto mais próximo está o Yovel, menor o valor que o comprador pagará pelo campo, porque ele precisará devolvê-lo logo. Hashem diz: toda a terra pertence a mim. Nenhum judeu pode vender a terra para sempre, pois ela não lhe pertence. Leis para comprar uma casa de volta em Eretz Israel. Nós acabamos de aprender que um judeu que vende seu campo em Eretz Israel não o perde para sempre. Quando o ano de Yovel chega, o campo retorna ao seu dono original de graça. Isto se aplica somente a campos. No entanto, se um judeu vende sua casa, pode ser que ele jamais a tenha de volta. Eis algumas leis da Torá sobre vender e obter de volta casas em Eretz Israel. Se um judeu vivia em uma cidade que não tinha muralhas durante a época em que Yehoshua conquistou Eretz Israel e ele vendeu sua casa, o novo proprietário deve devolvê-la no ano de Yovel. Mas, se ele vendeu sua casa em uma cidade que tinha muralhas na época de Yehoshua, a casa não retorna a ele no ano de Yovel. No entanto, o dono tem permissão de comprar sua casa de volta por um ano após a venda. O novo dono deve devolvê-la a ele como pagamento durante este período. Mas, depois que o ano terminar, o novo dono tem permissão de mantê-la para sempre. Existe uma exceção a esta lei. Se um Levi vendeu sua casa que estava localizada em uma das 48 cidades nas quais o Leviim vivia, esta casa deve ser devolvida a ele no ano de Yovel. Não importa se a cidade dos Leviim ficava dentro ou fora de muralhas na época de Yehoshua. Não podemos trapacear ao comprar e ao vender. A Torá nos adverte: ao comprar ou vender um campo, não cobre abusivamente da outra parte. Calcule exatamente quantos anos restam até Yovel e pague ou cobre o preço justo. A Torá nos ordena fazer negócios de maneira honesta com os outros, não apenas ao vender uma propriedade, mas sempre que estivermos fazendo um negócio. Não podemos machucar os outros com palavras. Somos proibidos de dizer coisas que machucarão os sentimentos de outro judeu. A Torá nos ordena: você não machucará seu irmão judeu com palavras maldosas ou enganadoras, conforme o capítulo 25, versículo 17. Se você conhece um judeu que é um ger, convertido, ou Baal Teshuvá, um judeu que não era religioso, não lembre a ele sobre seu passado. Isto pode envergonhá-lo e fazer com que se sinta mal. Se seu irmão, irmã, amigo fez alguma besteira, não zombe disto ou mencione isto a ele. E não faça nenhum comentário que seja aborrecedor ou doloroso para outro judeu. Às vezes você pode tentar se justificar. Eu não falei por mal. Ainda assim, em seu coração você sabe a verdade. Você pretendia, sim, provocar ou irritar seu amigo. Portanto, a Torá acrescenta: você deve temer seu Deus. Mesmo se outros não conhecem seus pensamentos, Hashem sempre sabe quais são eles. Se eles forem maus, você será punido. Hashem castiga um judeu mais severamente se este feriu alguém com palavras do que se o enganou com dinheiro. A maioria das pessoas prefere perder dinheiro a ser insultada por alguém. Vamos a uma história. Rabi Elazar e o homem feio. Rabi Elazar estava viajando em seu jumento ao longo da costa. Ele estava muito feliz porque visitara seu Rebbe e estudara muita Torá. Agora ele retornava à sua cidade. Ele não estava apenas feliz, estava muito orgulhoso de si mesmo.
Afinal, ele não era um Talmid Chacham? Enquanto viajavam, um judeu passou por ele e cumprimentou. Shalom Aleichem, que a paz esteja com você, Rabi. Rabi Elazar olhou para o homem e uma expressão de desgosto se formou em sua face. Que criatura mais feia era este homem? E ele também parecia uma pessoa que nunca havia estudado o Torá. Rabi Elazar não respondeu ao cumprimento. Ao invés disso, lhe perguntou: Diga-me, seu cabeça oca, todas as pessoas na sua cidade são assim tão feias como você? Eu não sei, respondeu o homem. Pergunte ao Criador que me fez. Reclame com ele por ter me feito feio. Ele quis dizer, é claro, que Hashem tivera uma razão para fazer o que fez e que Rabi Elazar estava, na verdade, criticando o trabalho de Hashem. Rabi Elazar compreendeu que havia cometido uma terrível haverá. Ele insultou de forma impensada um irmão judeu. Como poderia reparar seu erro? Rabi Elazar desceu de seu jumento, se prostrou à frente do homem e lhe implorou: Por favor, me perdoe por minhas palavras. O homem respondeu firmemente: Não, até que você vá ao Criador que me fez e reclame com ele por ter feito um mau trabalho. Rabi Elazar viu que o outro homem não tinha intenção de lhe perdoar, então ele montou em seu jumento e continuou seu caminho. O homem o seguiu. Quando Rabi Elazar chegou à cidade, havia muita agitação e comoção. Todas as pessoas da cidade vieram recebê-lo. Shalom Aleichem, nosso Rebbe e nosso mestre, elas gritaram. O outro homem que havia chegado juntamente com Rabi Elazar começou a falar. A quem vocês estão chamando de nosso Rebbe e nosso mestre? Zombou o homem. Este homem, próximo de você, Rabi Elazar, responderam as pessoas. Se este homem é supostamente um Rebbe, exclamou o homem, então que não haja mais Rebbe como ele. Por quê? As pessoas perguntaram surpresas. Vocês não sabem o quanto ele me insultou, explicou o homem. Ele então contou a todos o quanto Rabi Elazar o havia machucado com suas palavras. As pessoas começaram a pedir. Mesmo que ele tenha errado, por favor o perdoe. Ele sabe tanta Torá. O homem concordou. Eu o perdoarei por causa de vocês. Mas que ele tome cuidado para não agir mais assim no futuro. Rabi Elazar ficou aliviado. Ele ensinou aos seus alunos: devemos aprender deste homem a não ser inflexível quando se trata de perdoar alguém que nos feriu. Quem era o homem feio que Rabi Elazar encontrou? Um Midrash explica que ele era de fato o profeta Elial. Ele apareceu para Rabi Elazar sob a forma de um homem feio para ensinar-lhe uma lição: não insultar os outros. A mitzvah de emprestar dinheiro e objetos sem cobrar juros. Se alguém tem dinheiro extra e outro judeu lhe pede um empréstimo, é uma mitzvah emprestar o dinheiro. Mas se a pessoa tiver medo que o outro não lhe pagará de volta, ele não tem obrigação de fazer o empréstimo. Ao emprestar dinheiro, a Torá proíbe um judeu de cobrar juros de outro judeu. A Torá nos alerta: ajude seu irmão antes que ele se torne pobre. Sustente-o com um empréstimo o quanto antes. Emprestar dinheiro a um judeu antes de ele empobrecer é uma grande mitzvah. Pense quão maravilhoso é emprestar dinheiro a um irmão judeu para que ele possa salvar-se no negócio, permanecer independente e não ter que pedir de tzedakah. Também é um ato de bondade emprestar um objeto a alguém que precise. Isto é um hesed, uma bondade, que Hashem quer que façamos. A Torá proíbe cobrar ou pagar juros por um objeto que emprestamos ou pegamos emprestados. Por exemplo, se uma mulher empresta 3 batatas à sua vizinha, ela não pode exigir que esta devolva 4. Isto seria pagar juros. As 2 histórias seguintes mostram o quanto Hashem estima os judeus que emprestam objetos àqueles que necessitam deles. Mas vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!